En los días del profeta Joel, el pueblo de Dios estava como, era um fracasso tras outro. Era um problema seguido de outro. Uma ruína seguida de outra. O pueblo de Israel vivia fracassando. E o profeta Joel tratava, Deus usava a boca dele profeta para tratar de hacerlos entender que o problema de ellos era a distância de Deus. Eles se haviam corrompido na fé. Sabe, as pessoas, elas não entendem que a vida do ser humano, a base é o espiritual. Uma vez que o espiritual deixa de funcionar, todo deixa de funcionar, começando adentro da pessoa. Então, o profeta Joel levou a palavra de Deus, e Deus, em sua infinita misericórdia, Deus hasta ensina como uno tem que fazer. E hoje Deus lhe quer mostrar como você pode restaurar sua vida. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: aún agora declara el Senhor, volved a mim. Como? De todo o coração. Com Deus não funciona você venir à igreja mais ou menos, venir porque lhe gusta, venir porque se sente bem aqui, venir porque está acompanhando a seu marido, a sua esposa, a sua mamá, seu filho, acompanhando a sua abuelita. Não funciona. Sabe por quê? Não é justo com Deus você tratar de dar-se a Deus a médias. Jesus, quando se entregou, Ele não se entregou a médias. Ele pode cobrar-me isso e cobrar-lhe isto, porque com Ele não foi mais ou menos. Jesus não aceita aqueles que querem aventurar-se na fé. Isso não funciona. E quando Ele disse, volveus a mim, de todo o coração, Ele está dizendo o seguinte: com todo Ele desceu, com todo desceu, com todas as ganas, com todos os seus sentimentos, com todo o seu sentir. E se uno a que frequente a igreja não deseja com todo o seu coração, com todo o seu sentir, não passa nada. Aí ele disse, aí entra atitudes. Entra atitudes. Eu lo puse dessa maneira para que você entenda melhor visualizando. Porque não basta que eu busque de Deus aqui, palavras. Então, o primeiro é com ayuno. O ayuno em si, você sabe, não? A abstinência de alimentos, de água, etc. E o ayuno representa renúncia. Negar-me a mim mesmo. Quando Deus manda que lo busquemos, a primeira coisa que ele coloca, eu me renuncio, eu me nego. Em la entrega, esse ayuno, uno entende também como esta renúncia. Mientras você não se nega a si mesmo, você diz, eu sou muito emotiva, muito sentimental, todo lo llevo al pecho. Sou uma pessoa que sou dominada e guiada por meu coração, então. Por isso que Ele pede todo o coração, que você lo renuncie, que você lo entregue. Amém? Aí a segunda coisa, ele disse llanto. El llanto significa a ação de chorar, de derramar lágrimas quando há dolor profundo, quando há uma tristeza profunda em la persona. Esse llanto é quando a persona, adentro de ela, nasce um arrependimento sincero. A ella le duele estar em pecado. A ele le duele viver apartado de Deus. Esse é convertir-se. Porque você sabe que o Espírito Santo também produz tristeza, não?
A Bíblia habla isso. O Espírito Santo produz no ser humano tristeza, não a del mundo. A tristeza que o Espírito Santo produz é para a vida. A tristeza de quando a pessoa peca. Há pessoas que a elas não lhe duele pecar. Não lhe incomoda. Não houve arrependimento. Não há. Não há tristeza por la vida que ela leva. Não há. É comum. E quando há esse llanto, não disse nem de orar, llanto é de orar profundamente. Mientras não há esse sentir na pessoa, ela volverá a pecar. E o arrependimento, esse llanto, quem produz na pessoa é o próprio Espírito Santo, dado a la sinceridade da pessoa. Quando ela diz, Senhor, eu te quero conhecer. É isso. É como o novo nascimento. Por isso que quando uma pessoa, ao nascer de novo, normalmente, não todos, mas normalmente a pessoa ora como um ninho quando nasce. Quando ela se dá conta que ela está perdida, ela está sem Jesus. Então, eu quero que você tenha muito em conta esse ponto. O arrependimento produz uma tristeza em seu ser. Não por haver perdido nada, não. Não porque por las consequências, não é isso. Há gente que ora por las consequências do pecado, mas não por el pecado. Aí disse, e lamento. Se você me pergunta, lamento o que é, obispo? Lamento é expressar. O llanto é o acto, a acção de llorar profundamente, de sentir. E lamento é expressar. O que significa isso? Vamos a trazer para nós outros. Confessar. É quando você confiesa. Você habla. O bispo, mas tenho que falar. Deus não sabe meus pecados, por supuesto. Pero Deus também sabe que é difícil você falar de si mesmo, mal de si mesmo, sim ou não? Por exemplo, a pessoa está pedindo, ela está lamenta, confessa a Deus seu pecado, mas assim, ela diz assim, Deus, perdona meus pecados, perdona meus erros. Não é lamento, isso não é confessar. Ela habla assim por encima, ai, perdona-me. Não. Esse lamento é quando você, com seus próprios lábios, a Deus, não a mim, não ao cura, não ao sacerdote, não a nadie, a Deus. Você chega em Deus e você diz assim, Senhor, eu lamento por meu pecado. Senhor, eu lamento, eu sou envidioso. Desse Senhor, eu lamento, hoje eu lamento. Eu miento fácil. Eu pratico a mentira. Senhor, eu lamento. Eu me la passo em la pornografia. Senhor, eu tenho a inclinação para enganar. Deus, meu matrimônio está como está porque eu sou o problema. Isso é lamentar. Não é lamentar problema, é lamentar de si. É isso que volver-se a Deus é isso. Aí a Bíblia disse que depois que assim isso, disse, rasgad vuestro coração, não vuestros vestidos. Volvede agora ao Senhor vuestro Deus, porque Ele é compassivo e clemente, lento para a ira, abundante em misericórdia, e se arrepiente de infligir el mal. Para não hacerla larga, mais adelante no versículo 28, ele disse assim, mira aí a recompensa, quando uno se volve a Deus, a recompensa. Entonces, que disse? Eu coloquei esta depois em letra maiúscula. Depois de fazer todas estas coisas, solo entra o Espírito Santo depois que eu haga todas estas coisas. Depois que eu hago todo o que a mim me toca, sou eu quem hago.
Quem converte não é Deus, sou eu que me converto. Quem se arrepende não é Deus, sou eu que me arrependo. Quem rasga sua imagem sou eu. Quem confessa sou eu. Ele vê suas atitudes, ele desceu, a sede, as ganas, você vai lutando para isso, você vai. Aí quando ele vê que você hace todo isso, é aí que ele entra. ¿Está claro ou não está claro? Então, depois de fazer todas estas coisas, que vai ser ele? Derramaré mi espírito sobre toda a gente. ¿Qual toda a gente? Las que hicieron isso. Las que renunciaram, las que lloraram, las que confessaram, las que se humillaram para Deus. Ele disse, sobre toda a gente, sus hijos e hijas profetizarão. É decir, você passa a ser um ponto de referência para os suyos. Sus ancianos tendrão sonhos e sus jovens tendrão. Você vê que ele abre essas duas etapas de vida, porque é justamente isso. A pessoa com mais idade, normalmente já não sonha com nada. Pero, quando recebe o Espírito Santo, ele sonha. Amém. E os jovens tendrão visões. E já, o jovem é diferente. O jovem do mundo é imediatista. Ele se usa uma droga, mas ele não tem visão para ver adiante as consequências. O jovem que tem o Espírito Santo, quando se lhe apresenta uma oferta do diabo, ele é como se Deus lhe diera uma visão do futuro. Dijera, mira, se haces isto, as consequências serão assim, 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 assim. Hoje ele quer dar o Espírito Santo para você. E hoje eu lhes digo que é o que você tem que fazer. Aí está a base. Se você quer o Espírito Santo, eu vou buscar com você. Você vai buscar com todas as ganas. Amém, gente? Por favor. Em nome de Jesus.